Quem nunca teve, né? Quem nunca passou por isso e teve que lidar com reclamações aí, né? Reclamações variadas, às vezes reclamações que fazem sentido e outras não, né? Outras, às vezes, tá ligada ao que o cliente está sentindo no momento. Às vezes ele não está num bom momento, às vezes ele tá passando por algum problema, né? E acaba descontando na pousada. E como nós estamos ali, e é o lugar onde ele escolheu para poder sair de casa, para desestressar, a gente acaba tendo que enfrentar, né? Mas, por outras vezes, né, gente, a gente não pode desconsiderar que as reclamações fazem sentido e, às vezes, as reclamações, de fato, elas são verdadeiras, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso e aprender mesmo a lidar com as reclamações. Eu gosto muito de falar que não são reclamações, são propostas de melhoria. Né? Toda vez que a gente escuta alguma reclamação do hóspede, ela tem que servir para a gente como proposta de melhoria. Claro que tem o caso que eu falei daqueles hóspedes, às vezes, que não estão num bom dia e reclamam de coisas que não fazem sentido. Mas nós, por estarmos ali à frente, né, da pousada, a gente tem que ouvi-los da melhor forma possível, às vezes mesmo sabendo que aquela reclamação não faz nenhum sentido, né, e não tem razão de ser. Mas não importa também o tamanho da pousada, né? O sucesso vai estar sempre envolvido, né? Vai estar sempre ligado na forma como a gente lida com as pessoas, como a gente lida com a reclamação dos nossos hóspedes. E a resposta que a gente dá para ele. A resposta que a gente dá, gente, ela é muito importante, porque é a forma como ele vai, né, entender que a pousada está preocupada com a reclamação dele, ou a pousada, às vezes, não está nem aí, né? E isso é passado. Isso é passado, o hóspede percebe se você, de fato, teve empatia pelo problema dele, se você está ali preocupada mesmo em resolver, ou se simplesmente você ouviu, mas né, não deu muita ideia para ele, né? E isso é um fator que ajuda muito e vai determinar muito aí o sucesso da pousada de cada um. E a reclamação, gente, ela tem que ser, a resposta tem que ser rápida, seja ela em qualquer local da pousada, pode ser no café, pode ser no atendimento, na recepção, ou alguma coisa que faltou no quarto, né? Você tem que ter... todos têm que estar preparados dentro da pousada para dar resposta. Caso a reclamação venha surgir ali, por exemplo, diretamente com a camareira, ela não pode empurrar para o outro, né? Ela tem que estar preparada para responder. Porque muitas vezes a gente percebe que o hóspede reclama e a camareira, eu não sei, é culpa de fulano, entendeu? Ainda joga para o outro, joga a bola para o outro. Isso não fica bom, né, gente? Tem que preparar toda a nossa equipe para enxergar a reclamação como proposta de melhoria e que cada um saiba, dentro ali das suas limitações, dar uma resposta para esse hóspede. Caso ele diga, olha, eu estou sentindo falta, faltou toalha. A camareira, na mesma hora, vai lá, gente, uma coisa simples de resolver. Ela vai lá e leva a toalha para ele, né? Ou, às vezes, algum item do café da manhã. Quando o hóspede faz a reclamação, estando dentro da pousada ainda, a gente tem toda a oportunidade aí de dar uma resposta para ele, imediata. Agora, e quando ele já foi embora, né? Porque a reclamação, ela pode surgir durante a estada dele, né? Ou depois, ou às vezes até antes, né? Ele reclamar que não está tendo uma boa resposta às perguntas que podem surgir, né? Ele faz a reserva, depois ele quer saber, tirar algumas dúvidas, e aí já fez a reserva, o atendimento já não é mais o mesmo, porque ele já fez a reserva. Então, tem que ter o cuidado da hora que ele entra, à hora que ele sai, é a jornada dele ali dentro, né? Então, assim, e a gente está vivendo numa época, gente, onde são milhares de consumidores e opções variadas aí de hospedagem para eles. Então, eles têm muita opção para escolher. Se eles escolherem a sua pousada, né, você tem que fazer o melhor aí para resolver essa questão da reclamação assim que ela surgir. Se ela surgir durante a estada dele, melhor, que você vai ter ali o tempo para corrigir, né, para se desculpar e para corrigir.
Então, você tem que lidar de maneira efetiva aí com essa reclamação do hóspede, buscar solucionar o problema o mais rápido possível, né? Isso tudo vai ter um impacto muito grande aí na taxa de retorno desse hóspede, na fidelização dele. Porque o que acontece, gente? As pessoas estão tão acostumadas, às vezes, a reclamar e não ter nenhuma resposta. Isso não falo só em hospedagem, só em pousada. Na vida mesmo, em lojas, em lugares, em repartições públicas. Então, fazem uma reclamação e ninguém escuta. Então, quando eles são ouvidos, faz muita diferença. Só da gente ouvir já faz muita diferença. E tentar ainda resolver rapidamente, isso aí, com certeza, ele fica até grato. Né? Não era nem para ficar, se a gente fosse pensar isso a grosso modo, porque se ele está reclamando de uma coisa pertinente, não era nem para ele ficar grato, mas ele fica. Então, assim, às vezes, tão simples da gente resolver certas coisas que acontecem, né? Eu sei que tem outras que realmente a gente tem que lançar a mão de outras coisas para resolver. Vamos supor que aconteça um problema muito grave na estrutura do quarto, coisas sérias ali, um vazamento, alguma coisa e tal, que a pessoa às vezes fica chateada e quer ir embora, então talvez tenha que lançar a mão até de não cobrar aquela diária. Então, assim, acontece problemas variados, né, gente? A partir do momento que a gente está com a porta aberta, a gente está sujeito a várias coisas acontecerem e a gente lida com pessoas diferentes, né? Que estão com desejos diferentes, estão em busca de uma experiência e às vezes não encontram aquilo que eles esperavam, às vezes a expectativa deles foi muito alta, então eles já chegam com uma expectativa alta e tem aquele que qualquer coisa, né, quando está com a expectativa alta, tudo vai estar ruim, a cama vai estar ruim, por mais que você tente agradar, você não vai conseguir. Então, é necessário aí que tenha muito jogo de cintura para lidar com esse hóspede, né? Para tentar resolver da melhor forma possível, né? Então, uma das coisas, gente, é a gente sempre acompanhar as reclamações. A gente está sempre lendo ali, olhando todos os UTAs que a gente participa, né, tá ali com parceira, tá sempre olhando essas reclamações que porventura surgem lá. Ainda mais porque lá, né, tá aberta ao público, as pessoas vão entrar para ver as pousadas, vão ver a sua pousada e vão ler ali. Elas vão ler todas as reclamações ali, principalmente as reclamações, né? Porque as pessoas já olham, vão filtrando pelas reclamações e vê, essa pousada está tendo muito essa reclamação, então não vou, porque isso para mim é fundamental. Então, assim, quando a gente está ligado nessas reclamações, a gente consegue dar uma resposta rápida, né? E preparar, gente, preparar todos os nossos colaboradores para que eles possam dar uma resposta rápida a essa reclamação, né? É que eles não fiquem protelando nem empurrando para o próximo, né? Porque às vezes tem muitos que têm esse hábito, esse péssimo hábito de empurrar o problema o máximo que dá, né? Inventar desculpa, achar que o problema vai resolver sozinho. E não vai resolver sozinho, né? Às vezes o hóspede passou ali pela recepção, fez uma reclamação e foi para a rua. Às vezes, quando ele voltar, já dá para ter sanado, caso seja algo na estrutura, né? Ou mesmo alguma reclamação no café da manhã, dá para ser pensada para corrigir no dia seguinte, né? E mostrar para ele que você está corrigindo isso. Então, não dá para fingir que o problema não aconteceu, empurrar com a barriga, né? Não vai acontecer, o problema não vai se resolver sozinho, né? A pessoa vai embora insatisfeita e vai falar para um monte. E aí, você tem que tentar entender, né, o porquê da reclamação e ver como que você vai lidar naquele caso. Porque cada situação é um caso diferente. Então, existem maneiras de você tratar cada uma delas. Claro, a gente tenta minimizar ao máximo, para que a gente não tenha essas reclamações, gente, mas elas acontecem. Pode ser uma pousada super de luxo, desde a mais simples. É o ser humano, né? A gente está lidando com um ser humano que às vezes não está satisfeito. Muitas pousadas falam isso para mim. Mas às vezes a pessoa, tá, beleza, pessoa, mas você está ali para receber da melhor forma e para dar a melhor experiência para essa pessoa. Então,
você está preparado, que às vezes ela chegou de um grande centro, ela está estressada, e aí você vai ter que ter jogo de cintura, né? Para poder lidar com isso, né? Então, assim, não ficar empurrando o problema de um para o outro, isso é péssimo. A pessoa reclama com um, não, é com fulano, aí tira o corpo fora, né? Aí passa para o outro. Então, assim, quem receber a reclamação tem que tentar dar a resposta ali naquele momento. Ou passar, em último caso, para a gerência, caso a pessoa não esteja apta a resolver mesmo o problema, aí sim ela passa para o gerente, mas não deixar passar em branco. E isso vai muito da forma como você lida também com a sua equipe, com os treinamentos que você faz com eles, mostrando que reclamação não é uma coisa ruim, né? Ela é positiva, ela pode te ajudar a melhorar, porque o hóspede, ele é que está dentro do seu apartamento ali 24 horas. Então, assim, ele vai dormir lá, ele vai acordar lá. Então, ele está vendo ali, ele está até trabalhando para você, né? Ele está observando. Ele está observando. E aí, quando ele sente falta de algo, às vezes é algo que você realmente não tem no seu quarto e que pode ser, sim, uma proposta de melhoria para frente. Às vezes ele vai falar, olha, não tinha lugar de eu colocar minha mala. Por que não, né? A pousada pensar que um local para colocar a mala é bem-vindo no quarto, e isso vai agregar, né, e vai evitar que tenha futuras reclamações. Para quem está aí tentando entrar nesse mundo de pousada, é muito legal entrar, né, nas OTAs, na Book e tal, começar a ler ali todas as reclamações de hóspedes, para entender aonde estão os gargalos, o que as pessoas mais reclamam, né, e daí fazer um levantamento para que possa já estar preparado aí para já corrigir antes de fazer a obra ou antes de arrendar uma pousada. Mas, diante do problema, gente, a gente tem que entender ali o porquê dele, né? E como a gente pode solucioná-lo. Porque muitas das vezes é possível solucionar, né? E tentar agir rápido. Tentar agir rápido é a chance mesmo de fazer sua pousada brilhar. Que a pessoa fala, nossa, eu mal falei, e eles já resolveram o meu problema, né? Então, encarar essa reclamação, às vezes, como um presente. Que é um presente que você pode surpreender aí a pessoa com a sua organização, com todo o seu funcionamento, né? Você pode surpreender esse hóspede e, assim, fidelizá-lo, porque aí ele vai ficar muito satisfeito, ele acaba fidelizando e voltando várias vezes, né? Porque o nosso desafio, gente, é tornar esse hóspede satisfeito. Ele sair satisfeito, né? Então, saber lidar com essa reclamação é uma grande oportunidade aí de mostrar que ele estava certo, o hóspede estava certo na hora que ele escolheu a sua pousada. Que ele escolheu e falou, nossa, que bom que eu escolhi essa pousada, porque assim que eu reclamei, eles não fizeram cara feia, eles estavam com um sorriso no rosto e resolveram o meu problema da melhor forma possível. Por isso, assim, que eu gosto que a reclamação, ela aconteça, às vezes, no momento que a pessoa está hospedada, porque aí dá tempo de conversar ali, né, de resolver. Não que depois não dê tempo, a gente sempre tem que dar resposta ao cliente, né, mas quando acontece durante, é mais fácil ali de você encarar o problema de frente, já resolvê-lo ali em tempo real, né? E não depois que a pessoa foi embora insatisfeita. Então, é realmente um presente aí, dependendo da reclamação, para que possa sanar esse problema, né? Então, encarar como oportunidade, eu acho que é uma boa forma de encarar, né? De não ficar chateado, nem sentir que é algo pessoal com você, porque você não é a sua pousada, né? O dono é o dono, a pousada é a pousada. Então, assim, a reclamação é para a pousada, porque tem dono, gente, que sente que a coisa é individual, sente muito doído, né? Fica doído com essa questão de reclamação e achar que está sendo pessoal. E não é da sua estrutura, às vezes é a forma, não tinha alguma coisa que ele não ficou satisfeito com o café da manhã, e na maioria das vezes, gente, o que pega muito é o atendimento. Se você tem um bom atendimento, você vai sanar rapidamente os problemas, que às vezes não vão virar nem a serem, né, uma reclamação, às vezes vai ser só um pedido, né, vai ter um peso menor do que uma reclamação, né,
dita de forma rude ali, né? Vai ser realmente a pessoa a primeira vez a pessoa chega e ela vai falar com você, né? Acontece N coisas, né, gente? Por exemplo, para quem tem piscina térmica, às vezes a piscina está fria, o hóspede vai reclamar, ele tem razão, né? Ele pagou para a piscina térmica e a piscina estava fria, ou ele quer nadar, a piscina é fria, mas está suja. Então, tem coisas que aí a gente, né? Tem como resolver rápido. No caso da piscina suja, né? Vai limpar imediatamente, vai falar para ele, explicar o motivo pelo qual isso aconteceu e que não é comum isso acontecer e que você não gosta que isso aconteça, mas infelizmente aconteceu. E aí você vai levar da melhor forma e colocar o hóspede, né? Você vai se colocar no lugar dele. A reclamação eu vejo muito que quando a gente consegue, a gente e os colaboradores, né? Ter empatia pelo hóspede, pelo problema dele, ele já sente, só no nosso olhar, que a gente está disposto a resolver aquilo, né? E não fazer cara feia, achar que ele está errado, né? Então, hoje, as mídias sociais estão aí para que todos possam ver, né? Quais são as reclamações, e como eu disse, lá é um lugar propício para eles saberem a pousada que eles vão escolher, porque, como eu disse, assim, gente, tem milhares de meios de hospedagens, assim, cada destino tem muitas opções. Então, se eles escolheram a sua, alguma coisa, né, eles viram ali de diferencial, para que eles pudessem escolher. Então, que eles saiam de lá com uma boa impressão, e não se arrependam de ter escolhido sua pousada, né, para ficarem, né. Então, assim, as mídias sociais, as OTAs, elas precisam ser respondidas o mais rápido possível, porque tá todo mundo olhando, né? Quando um hóspede reclama só com você e não escreve, é só a pousada e ele. Ele vai falar para os amigos, não vai nessa pousada porque eu não gostei, o atendimento é muito ruim e tal. Mas quando a pessoa escreve, então, quantas pessoas podem passar e lerem, né? E não se hospedarem com você porque leram aquela reclamação e não viram sua resposta. Porque os hóspedes entram ali, né? Os futuros hóspedes, eles leem, gente, eles leem tanto a reclamação quanto a resposta àquela reclamação. Então, a forma como você vai responder ali por escrito faz toda a diferença. E não se preocupar também, gente, tem reclamação ali, às vezes acontece também dela não ser uma reclamação justa, né? E ela vai rodar. À medida que você for tendo outras boas reclamações, outras boas respostas, né, elogios, ela vai rodando para o final. E aí a nota vai melhorando e aquilo vai sumindo. Mas é necessário responder, né? Não deixar ninguém sem resposta. Porque ela vai ajudar muito aí a sua resposta no seu desempenho, para que o hóspede te procure, né? Ele vê que a pessoa reclamou e você deu uma resposta ali com cuidado mesmo, se desculpando, muitas vezes não dá para ter a solução, gente, mas pedir desculpa, falar assim, eu sinto muito, não queria que isso tivesse acontecido, mas eu vou te dar aí um upgrade, ou numa próxima vez que você vier, eu vou te dar uma diária de graça para você tirar a má impressão. Então, às vezes, a gente tem que lançar a mão desse tipo de coisa, né? Então, não é simplesmente a gente tentar, às vezes, e contra o argumento do hóspede, né? Nunca minimizar a reclamação dele, né? Relativizar, não, isso aí não é nada, não sei o quê, e passar por cima. De forma alguma, a gente tem que, de fato, olhar para aquela reclamação e resolver, né? Se não der para resolver, se desculpar. Pode se dar várias coisas, gente, como um presente, desde um presente ali que você possa ter na pousada, um upgrade, como eu disse, ou até não cobrar a diária daquele hóspede, dependendo da situação, né? Então, nunca deixar ele sair chateado, né? Ele sentir assim, nossa, ele fica até, gente, se sentindo traído, se sentindo usado, quando ele olha, às vezes ele olha fotos, por isso que eu acho que, por exemplo, a pousada, as fotos, tem que dizer o que a pousada é de fato, né? Não pode se ter aí, passar uma imagem muito linda ali em fotos e que não condiz com que você vai atender a pessoa, né? Ela vai se sentir traída mesmo, ela vai se sentir, nossa, que isso, usaram de má fé comigo.
Então, aí ele tem toda a razão de não estar satisfeito. Então, começa já até na forma como você mostra a sua pousada, a forma como você expõe ela. Ela tem que mostrar de forma real, né? Tem que estar ali da forma como ela é. Claro, você vai investir em fotos bacanas para que a pessoa possa olhar, né, a sua pousada e ter vontade de ir, mas não em coisas que não condizem com a realidade, né? Então, a gente tem que estar sempre com a resposta aí para dar aí nas OTAs, a resposta mais adequada, se colocando no lugar do cliente, mesmo que ele esteja errado, gente, mesmo que ele tenha agido imprudentemente, né? Mesmo assim, a gente tem que validar a razão dele, né? A gente não pode tirar a razão dele, porque senão você entra ali numa discussão, ele é seu hóspede, ele é seu cliente, né? Não pode, não dá para ser assim. Você pode conversar. E outra coisa, gente, a gente tem que... o tom de voz é muito importante no momento que você está dando a resposta, quando acontece lá na pousada, em tempo real, né? E não desvalorizar a dor dele, né? Porque às vezes a gente menospreza a dor dele e tudo, e isso aí, nossa, esse cliente vai sair de lá falando mal da sua pousada, com certeza ele não vai voltar, além dele reclamar com você dentro da pousada, ele vai lá para as mídias sociais, para a internet, vai deixar um comentário negativo. E quando você resolve ali, ou tem uma boa conversa, olho no olho, e realmente se colocando no lugar dele, você consegue, muitas das vezes, gente, baixar o tom dele, porque o seu tom tá baixo, né? E você, de fato, quer resolver. Às vezes, foge às nossas condições, né? De sanar certos tipos de problemas. Então, às vezes é um mal entendido, e a forma que você conversa, né? Você consegue aí fazer com que ele também se coloque no seu lugar, né? E aí você vai evitar essa frustração que ele está sentindo no momento, dele ter pago para um lugar que ele não está sendo satisfeito, né? Você validando o que ele está sentindo, olha, é uma forma assim, é uma forma infalível, na maioria das vezes. Quando você valida a dor dele, o sentimento dele, você não menospreza o que ele está querendo, né? Quando você fala assim, eu entendo perfeitamente que isso pode ter te deixado chateado, eu também me sentiria assim, né? Você pode falar, eu também me sentiria dessa forma. Aí você está validando aí o que ele está sentindo naquele momento, né? Então, quem vai poder ir contra um argumento dele quando você valida? Então, isso aí são formas da gente resolver a maioria das reclamações ali. Você pode tanto falar quanto até escrever, né? Se for o caso disso acontecer aí na Book, em algum lugar assim, escrever mesmo, que você entende perfeitamente tudo, escrever de uma forma como você falaria com ele, né? Então, isso, assim, funciona muito bem, costuma funcionar muito bem, né? Quando a gente não menospreza nenhum sentimento dele, né? Não dá para ser orgulhoso. Então, de se sentir doído, como eu disse, sentir que a reclamação é para o dono, né? Não é para o dono, é para a pousada, e às vezes a reclamação é de um colaborador seu, que também esse próprio colaborador pode se desculpar. Mas isso, gente, vem muito da cultura da empresa, da cultura da pousada, da forma como você coloca isso para todos. Porque quando você coloca isso de uma forma bacana, todos os seus funcionários ali, eles sabem que você quer sanar o problema do hóspede. Porque quando ele sabe que o dono, ele não quer, né? Que o dono ali não gosta de resolver certos problemas. Então, o próprio colaborador já tenta não fazer nada, ele fica de pé e mão quebrado. Então, essa autonomia é necessária que o dono da pousada dê para o seu colaborador, para o seu recepcionista, para que ele possa ter autonomia de resolver, de às vezes dar um upgrade, né? Quando a reclamação é uma reclamação difícil, né? Então, assim, a gente precisa não ter orgulho e desapegar mesmo, gente. Desapegar que a reclamação não é pra gente, não é da gente, não é pessoal, né? Não é uma coisa pessoal da pessoa. É relativo à pousada. E aí você vai melhorar. Você vai encarar com proposta de melhoria, como eu disse, como oportunidade de melhorar. E
na medida que você vai evoluindo, você consegue enxergar até como um presente, né? Que a pessoa te deu ali para que você possa sanar, que é muito bom quando a gente consegue resolver, sabe, o problema do hóspede, né? Não só a reclamação, mas quando ele tem algum desejo ali, né? Que você possa ajudá-lo, às vezes é uma coisa que nem está aí nas suas mãos, assim, não cabe, não é responsabilidade da pousada, mas, por exemplo, ele quer muito jantar num restaurante, ele não está conseguindo, às vezes, uma reserva, você pode tentar ajudá-lo, porque, às vezes, gente, até o que acontece fora com o hóspede recai na pousada, né? Às vezes ele vai num lugar que ele não é satisfeito, num restaurante, e ele já chega mal-humorado na pousada. Então eu entendo que a pousada ali é o para-raio dele, é onde ele, tudo que aconteceu durante o tempo, a estada dele aí no destino, ele vai, de fato, vai levar isso para a pousada, a insatisfação. Então o recepcionista, quem está ali na linha de frente, tem que ter muito jogo de cintura e ajudando esse hóspede a ter uma boa experiência, né? Às vezes dá tempo ainda, não foi bom no dia anterior, você pode ajudar com que ele consiga um melhor passeio, né, um bom restaurante que adeque ao gosto dele. Então, para isso, uma boa conversa ali na recepção, né? Porque às vezes uma reclamação de dentro da pousada você resolve fazendo uma outra, você ajudando esse hóspede com outra coisa, com um passeio, com alguma coisa que ele queira fazer e que ele não está conseguindo, com essa presteza de pegar o telefone, ligar, ou se ele comprou em alguma loja, você ir lá até buscar para ele, ou a loja, pedir que a loja entregue na pousada, no conforto da pousada, isso tudo você vai minimizando ali, né, esse sentimento dele. Então, e quando ele percebe, como eu digo, que você está mesmo preocupado e sentindo muito pela dor dele, pelo problema que ele passou, isso aí realmente ajuda bastante, né? Você falar, eu sinto muito, me desculpa, vou corrigir, vou fazer de outra forma, que bom que você falou isso, na próxima esse problema já vai estar resolvido, porque às vezes a pessoa está indo embora, né? Muitas vezes a reclamação acontece no último minuto do segundo tempo, ele já está indo, não dá nem para você corrigir. Então, essas aí são bem, bem difíceis, né? Mas ainda assim dá tempo de você falar, agradecer, né? E quando ele escreve ali na pesquisa de satisfação de vocês, e você vai ler depois, é importante que você dê um feedback para ele, você dê o retorno para ele, né? Você pegue ali o WhatsApp dele, mande, ou mande por e-mail, né? Falando, agradecendo, sempre agradecendo mesmo de coração, até porque muitas das vezes é proposta de melhoria. Tem gente que gosta de hospedar e falar, nossa, vou falar isso para a pousada, porque aí é bom para eles melhorarem isso, né? E ele está ali, como eu disse, ele está ali 24 horas, então ele está olhando todo, ele está o tempo inteiro avaliando, né? Ninguém melhor do que ele para te falar quais foram as falhas, porque nós mesmos, a gente às vezes não consegue observar, a gente está com a visão viciada, né? A gente está com o olhar viciado, a gente não enxerga às vezes, e ele que está de fora vai enxergar, né? Então, assim, essa desculpa sincera, né? Ela tende a funcionar muito bem, e às vezes é o que a gente tem na mão, né? Dependendo do problema. Mas eu acredito que as 80%, 90% a gente consegue às vezes solucionar, sim. Né? A gente consegue resolver, porque eu percebo as reclamações, às vezes são coisas pequenas, né? E nem que a solução seja uma boa resposta, anotar lá no sistema de vocês, ou na ficha daquele hóspede, a reclamação que ele teve anteriormente, porque caso ele volte, você vai tentar, assim, fazer de tudo para que ele fique num quarto melhor, para que ele não passe de novo por essa situação. E aí sim ele nunca mais vai voltar, né, gente? Se ele te dá oportunidade, quando ele reclama, ele quer que seja resolvido para que ele possa voltar. Na maioria das vezes é isso, ele quer só um retorno, ele quer só ser ouvido, né? Essa questão de ouvir. Então é abraçar essa reclamação, né? Se posicionar diante dela, nunca se esconder atrás dos outros ali, empurrar a bola, né? Então, não ridicularizar o hóspede, né, diante daquela
colocação dele, às vezes a gente trata meio como se ele fosse, que isso fosse banal, o que ele está falando, isso de forma nenhuma, né, gente? A gente tem que se esforçar mesmo ali, mesmo que a gente ache assim, nossa, que coisa mais sem pé nem cabeça, né? Mas a gente se coloca ali no lugar dele, né? E a gente tem que fazer sempre do nosso atendimento o nosso diferencial, né? Porque ele vai sanar vários problemas aí de estrutura, ele consegue sanar muita coisa, gente. Um bom atendimento, ele é fundamental, né? E um bom atendimento não é só de uma pessoa ali, é da equipe, né? É em todo o âmbito aí da pousada.